Olá, muito boa tarde. Chama-se Centro de Reflexão Cristã e nasceu em 1975. Um momento histórico para Portugal, a reclamar a participação de todos os cidadãos na construção da democracia e na conquista da justiça e da liberdade, que se reafirma 45 anos depois, noutras circunstâncias, mas com as mesmas causas. José Leitão estava entre os 78 fundadores do CRC e está hoje neste programa. José Leitão, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco e pedi-lhe para começar por recordar esse momento fundante do Centro de Reflexão Cristã há 45 anos. Sim, o Centro de Reflexão Cristã nasceu com uma preocupação que era para promover o estudo da teologia com vista ao crescimento da fé, ao serviço da evangelização e da libertação do povo português, como dizíamos, de uma forma firme na linguagem da época. É um período, aliás, muito complexo, como sabe, é um período em que há a queda do anterior regime, a construção da democracia, uma preocupação é um período marcado pela descolonização, pela preocupação de criar uma nova lógica para o desenvolvimento. É um período também em que a própria presença cristã estava um pouco também negativamente marcada por algumas formas de atuação no anterior do regime derrubado em 25 de Abril. E, portanto, foi realmente um ato de um conjunto de cristãos, de associações, também de membros de ordens religiosas, que entenderam que realmente era importante criar esse espaço. E esse espaço criou-se e afirmou-se e mantém-se vivo até hoje e perdurará, estou certo. Sem dúvida que sim, também com a mesma necessidade desse debate. Disse que era a reflexão teológica, mas levada a cabo por uma pluralidade de saberes. Claro, exatamente. Havia teólogos vários teólogos, estou a pensar no Bento Domingos, que é um membro fundador, o Luís de França, o Sousa Monteiro, mas havia outros saberes, não é? Portanto, as ciências sociais, portanto, havia pessoas com outras formações e houve sempre um debate interdisciplinar, portanto, que, por exemplo, uma das pessoas que foi uma fundadora fundamental, a Manuela Silva, era uma economista, não é? E, portanto, ela teve um papel absolutamente fundamental, não só na fundação do Centro de Reflexão Cristã, como também na sua animação, no conjunto de iniciativas que promoveu, nomeadamente toda a preocupação com estudar e combater a pobreza, todas as formas de exclusão social. Houve, aliás, um departamento de pesquisa social que foi pioneiro nos estudos sobre a pobreza, em que também esteve também o Alfredo Bruta Costa e que foi uma atividade marcante, logo numa fase ainda bastante inicial do Centro de Reflexão Cristã. A Manuela Silva estava mesmo entre os 4 fundadores signatários, não é? Os outorgantes, exatamente, os instituidores, a 5 de outubro da escritura da Fundação, exatamente. E evocámos-la também, a Manuela Silva, gravámos este programa quando faz um ano do seu falecimento, não é? Dia 7 de outubro de 2019. Nós promovemos uma homenagem logo no princípio do ano, o que nós intitulámos Tributo a Manuela Silva, que em colaboração com a paróquia de São Tomás de Aquino, com o Padre Nélio Pita, na altura, e realmente que foi muito participada e que, para além de um debate sobre as formas de intervenção de Manuela Silva, teve também uma exposição, para além, naturalmente, de uma celebração. Está para sair, está na tipografia, um número da Reflexão Cristã, que era uma revista a que a Manuela Silva dava muita importância. A Manuela Silva havia 2 atividades do CRC que se manteve sempre muito ligada, que era a Reflexão Cristã e as conferências de maio. E, portanto, realmente vai ser agora um número da Reflexão Cristã dedicado, que se intitula mesmo Tributo a Manuela Silva, no 45º aniversário do Centro de Reflexão Cristã. Pela sua avaliação e, enfim, pela análise também nos ambientes políticos da década de 70 e de 80, que repercussão tiveram essas reflexões do Centro de Reflexão Cristã? Eu penso que tiveram muito impacto. Como digo, as questões da pobreza e da exclusão social extravasaram. E isso teve muita importância. Eu recordo-me que um dos primeiros trabalhos que se fizeram realmente para estudar as comunidades de origem imigrante
Também houve, inclusive, na altura, uma encomenda, nessa altura, da Câmara de Lisboa, ao Centro de Reflexão Cristã, portanto, para essa equipe, para fazer esse trabalho, que foi depois apresentado na Gulbenkian. Aliás, a preocupação com os migrantes, com a sua dignidade, foi sempre também um tema ao longo que tem estado sempre presente na vida do Centro de Reflexão Cristã. O que é que levou o José Leitão a fazer parte deste centro? Bem, eu pertencia também a um grupo de cristãos que achavam que era importante, por um lado, associar uma preocupação com uma evangelização libertadora com a libertação do povo português. Pertencia, portanto, aos cristãos que se estavam identificados com a democracia portanto, que foi construída a partir do 25 de Abril, e ao mesmo tempo entendiam que era necessária uma renovação da Igreja na linha do Vaticano II e, portanto, digamos, de certo modo, procurávamos manter viva essa herança do Vaticano II, do João XXIII, e efetivamente isso é a razão fundamental que me leva a participar deste grupo. Não é? Mantiveram sempre por perto a reflexão sobre temas da doutrina social da Igreja, mas temas também que, por vezes, enfim, o debate... era difícil um debate plural no interior da Igreja Católica. Sim, nós procuramos, digamos, eu acho que o segredo, digamos, da atuação foi, o CRC manteve sempre como uma associação de direito civil, não uma entidade com personalidade jurídica e eclesiástica. Isso, aliás, discutiu-se a certa altura, e eu recordo-me ter conversado, inclusive, com o Dom António Ribeiro sobre isso, e toda a gente entendeu que esta fórmula era uma forma adequada, porque permitia, sobretudo, que o CRC fosse autogerido pelos seus associados. E, portanto, o que dá uma capacidade de resposta e nós atuamos pela nossa própria responsabilidade e uma liberdade de atuação também importante. Isso permite realmente tratar praticamente todas as questões desafiantes que nos vão surgindo e que consideramos que merecem ser debatidas e aprofundadas. De início, a procura da justiça, da liberdade, a defesa dos mais pobres. Mais recentemente, a questão ecológica assumiu um papel central nos vossos debates. Sim, a questão ecológica, mas não exclusivamente, quer dizer, aliás, nós também nos preocupamos muito com as questões da mutação cultural e da presença cristã, de inscrever a fé cristã no quadro de uma sociedade em profunda mutação cultural e, portanto, sempre também preocupámos com as questões do diálogo por vezes complexo, entre o belo e o bem, todas as, como digo, questões sociais, não apenas as tradicionais, mas as dos migrantes, por exemplo, toda essa temática também. E a interrogação em certos momentos, sobre temas que nos pareciam, houve um momento em que hoje as coisas felizmente evoluíram positivamente, mas em que sentimos que era necessário trabalhar o ensino da história, a história da Igreja no ensino da história. E houve um conjunto animado pelo José Matoso, que é sócio fundador, que realmente promoveu um conjunto importante de reflexões, muitos dos quais jovens historiadores que mais tarde acabaram por ser integrados, por exemplo, na Universidade Católica, onde prosseguem um trabalho importante. Mas, portanto, como há esta plasticidade, um pouco também são as diversas gerações e são as diversas que vão imprimindo, selecionando as questões e aquilo que consideram ser os sinais dos tempos, as questões desafiantes num determinado momento. Com a participação de leigos que estão inscritos nos diferentes partidos, nos diferentes movimentos sociais, nos diferentes setores da sociedade. Essa pluralidade cada um vem com o que tem e com o de onde vem, com a motivação e há gente realmente que vem de organismos mais eclesiais, há pessoas com empenhamento político, e sempre houve ao longo dos tempos, e efetivamente, digamos que realmente há uma sensibilidade, que é uma preocupação com aquilo que nós
em 1974 designámos a libertação do povo português, mas tem várias expressões, mas digamos que isso também dá uma marca no tipo de leigos que procuram mais e que se identificam mais com o Centro de Reflexão Cristã. E ao longo destes 45 anos, de que forma é que se foi declinando essa preocupação da libertação do povo português? Não, de várias formas, como digo, as questões da desigualdade, as questões da exclusão social, são questões sempre presentes ao longo dos tempos, não é? Portanto, uma sociedade, portanto, a necessidade de uma sociedade mais fraterna, portanto, essa é uma preocupação que realmente nos marcou sempre digamos, e também devo dizer que realmente foi com satisfação e digamos, com júbilo que vimos realmente muitas das nossas preocupações ser assumidas, nomeadamente pelo Papa Francisco, durante o seu pontificado. E sobretudo nesta última encíclica, não é? Todos os irmãos estavam a ouvi-lo e a olhar muitos capítulos que estão escritos nesta encíclica. Não, naturalmente, a encíclica é um documento fundamental, que é importante que seja... É um documento extenso, que precisa de ser estudado e aprofundado, e que se dirige a crentes e não crentes. Eu penso que é muito importante, num mundo tão dividido, em que a família humana tem sido tão fraturada por fundamentalismos, por conflitos, efetivamente é um ato de coragem de afirmar o primado da unidade da família humana, para além da dignidade de cada ser humano, mas o primado da família humana é muito importante. E julgo que, digamos, tenho esperança que esta encíclica venha a ter uma repercussão como teve no seu tempo a Pax Terres, do João XXIII. Mas é importante que é uma encíclica que incita as comunidades cristãs a uma conversão e uma atuação, nomeadamente a uma atuação política. Há uma política que é necessário promover, há uma política melhor que é necessário promover, e realmente isso é uma tónica. É importante também que os responsáveis políticos leiam e se sintam interpelados por ela. Fui congratulo-me pela circunstância que quer o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer o Primeiro-Ministro António Costa, terem sido, porventura, dos primeiros responsáveis políticos a nível europeu que manifestaram que afirmaram o caráter inspirador deste documento. Uhum. Sim, de facto, logo publicamente, através de artigos de opinião ou nas redes sociais, desafiaram logo a essa leitura e, sobretudo, à concretização daquilo que a encíclica traz no exercício da atividade política. Exatamente. O pior da atividade política, que também, enfim, é referido isso na encíclica, são os populismos e os nacionalismos que podem estar a emergir em muitos pontos da geografia. E diversas formas de racismo, como aliás se diz, efetivamente é uma preocupação que tem sido manifestada já noutras intervenções pelo Papa Francisco, e é uma ameaça real à democracia. Democracia que é uma democracia não apenas que se destina a toda a gente. A democracia tem que ser feita por todos. Há muita insistência na importância de cada um ter o seu papel, não é? Mesmo nas questões da construção da paz, fala-se da arquitetura da paz, mas fala-se também do artesanato da paz e do papel de cada um em todos esses processos. Porque, e ao mesmo tempo a valorização dos movimentos sociais que também são chamados a participar no processo democrático. Tudo isso, eu penso que esta visão alargada, mas que assenta na unidade da família humana, na dignidade de cada ser humano, é muito importante. Entre também os muitos setores que o Papa refere, como estando na base de problemas da sociedade, é o económico, é o neoliberalismo. Sim. E para a análise que faz também da sua participação política, para quando uma inversão dessa tendência global? Vamos lá ver. A pandemia veio pôr travão a isso? Não, eu penso que a questão é mais complexa, porque esta encíclica inscreve-se em contraciclo, digamos assim. Há um processo económico, social e político de fratura da família humana, de agravamento das desigualdades sociais,
de emergência de populismos. Esta encíclica corajosamente inscreve-se a dizer não é por o caminho, não é por aí. Esse é um caminho que propõe a amizade social. Exatamente, e isso, portanto, eu penso que esta encíclica é uma ferramenta importante para pensar, crentes e não crentes, para pensar a situação atual e para podermos construir um futuro que corresponda a esta, que corresponda àquela ideia do bom samaritano, que é a parábola do bom samaritano, que é apresentada como Papa como um ícone iluminador sobre a forma de agir num contexto de carência e de desproteção de outros seres humanos, que realmente é uma marca, infelizmente, muito extensa na nossa humanidade. O José Leitão, para além de fundador do Centro de Reflexão Cristã, enfim, de muitos outros movimentos, também políticos, não é? Sim, sim. E quando se fala nestes assuntos, enfim, admito que como diante de mim tenho alguém que está no exercício político ativo, surge sempre esta questão, que é esse distanciamento que vai entre a afirmação de princípios como estes, na carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e depois o exercício concreto do cotidiano na política, onde esses princípios parece que se escravizam facilmente à necessidade do vencer, do conquistar votos, do ficar bem mediaticamente. Essa tensão acredito que seja uma realidade, mas como de facto compaginá-la? Essa tensão naturalmente que existe, mas também não deve ser subestimada, porque eu penso que há também uma narrativa que tende a subestimar essa tensão, mas que aliás, o Papa Francisco deixa lá essas, mas que realmente, se isso existe, e se devemos estar vigilantes relativamente a isso, se isso nos... ao mesmo tempo, também não podemos esquecer que esta questão do domínio dos interesses privados pela coisa pública não vem, tem outros agentes, nomeadamente grupos económicos, grupos de poder, mediáticos e tudo isso, que também alimentam e exacerbam esse tipo de narrativas. Sim, acredito que sim, mas o Papa diz claramente... Claro, é evidente, isso é, aliás, a posição, aliás, a valorização da importância da intervenção política vai na linha, por exemplo, de coisas, de afirmações muito firmes do João Paulo II, realmente, sim. que dizia não é por haver corrupção ou por haver isto que realmente não é fundamental o exercício da atividade política e a participação política. Portanto, eu diria que até no João Paulo II encontraríamos afirmações ainda mais drásticas relativamente a essa importância. Também pela sua experiência, né, de perseguição. Uma frase, por exemplo, do Papa nesta encíclica, quando ele afirma: deixemos que outros continuem a pensar na política ou na economia para os seus jogos de poder. Sim. Alimentemos o que é bom e coloquemos-nos ao serviço do bem. Sim. Eu penso que a realidade política é plural. As motivações... Mas se não está ao serviço do bom e do bem... Mas, efetivamente, nós devemos agir nesse sentido. Mas temos que constatar que há motivações diversas e infelizmente, nem sempre são... digamos, serão todas os protagonistas, mas realmente há um trabalho para que, efetivamente, colocar o bem comum como centro da ação política, isso é fundamental. E será, sem dúvida, a salvaguarda das democracias, né? A salvação das democracias. Mas, então, regressemos ao Centro de Reflexão Cristã, 45 anos depois, que radiografia faz, que análise faz do Centro de Reflexão Cristã, que contributo ele deixa também à sociedade, à Igreja em Portugal? Eu penso que realmente... há uma dimensão dessa avaliação que terá que ser feita de uma forma mais independente por historiadores. Nós temos o resultado de milhares de horas de reflexão, de trabalho, de encontro. E esse é o principal património. Felizmente, muitas delas publicadas em papel, vamos também ver se as digitalizamos, mas isso também se foi inscrevendo em cada momento na história concreta dos períodos. Portanto, isso é o que fica, são, digamos, são coisas materiais, mas há toda uma participação
que se depois refletiu nas motivações, nas intervenções concretas, que essa história é mais difícil de fazer. Isso é o lastro cultural que foi criando. Exatamente, este é o lastro cultural, mas o resto da ação é inscrita em cada momento no período histórico em que vivemos e na Igreja e na sociedade portuguesa. Em 1965 foram um grupo de cristãos empenhados que se lançam nesta aventura. Há cristãos empenhados de novas gerações também envolvidos nesta causa? Felizmente, isso é motivo para mim penso que é um motivo maior para celebrarmos com estes 45 anos, é que há uma geração que nasceu depois da criação do Centro de Reflexão Cristã. E há, nomeadamente na direção e na Assembleia Geral, portanto, há pessoas há já dirigentes que o serão cada vez mais no futuro, que realmente nasceram depois da criação do Centro de Reflexão Cristã. Portanto, essa é para mim uma grande motivo de alegria e digamos, será a porta aberta para o futuro. Que iniciativas assinalam estes 45 anos? Nós vamos, para além da publicação da Reflexão Cristã, o tributo a Manuela Silva, no 45º aniversário, temos uma celebração no dia 31 no Convento dos Dominicanos, com o Frei Bento, o Peter Stilwell, e vamos ter esta sexta-feira um debate sobre a encíclica entre o Peter Stilwell, comigo mesmo e com a deputada Romualda Fernandes, que também é sócia do Centro. Vamos gravar um debate sobre a encíclica que será depois difundido nas redes sociais. Estamos também a preparar uma exposição de cartazes que irá decorrer num espaço da Junta de Freguesia da Misericórdia e que provavelmente aproveitaremos para fazer uma apresentação mais detalhada deste número da Reflexão Cristã. Agradeço-lhe, José Leitão, ter estado aqui a recordar a história e a atividade do Centro de Reflexão Cristã. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando se assinalam, de facto, 45 anos da criação deste Centro de Reflexão Cristã. Mais logo é na Antena 1 que voltamos à sua companhia, neste mês de outubro, com histórias de missionários dos 4 cantos do mundo. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.